Olá, mais um podcast Mari pelo Mundo. E eu tô aqui com a Ana e a gente vai falar especificamente sobre uma novidade que a gente está trazendo, e é o grupo para Patagônia. Tudo bom, Ana? Oiê, tudo bom? Muito animada com esse grupo, com essa novidade. Finalmente saiu, né? Já são tantos anos preparando, todo mundo pedindo, a gente conhecendo cada detalhe da Patagônia. Eu acho que agora está pronto para sair esse grupo, porque realmente a gente conheceu todos os detalhes e a dinâmica da cidade. Mas antes da gente falar desse grupo de outubro, a gente queria conversar um pouquinho sobre a Patagônia. Porque a primeira visita que a gente fez na cidade justamente foi eu, a Ana e a Andrea, né? Ah, eu fiquei encantada, né? A gente foi para El Calafate, a primeira viagem, e vai ser o destino dessa, né? Que a Patagônia é enorme e tem que entender direitinho a Patagônia, mas a gente vai para El Calafate e eu fiquei encantadíssima com a cidade. Ela é super charmosa, né? E assim, bom para casais, ela é super romântica, assim, tem um clima romântico, assim. A gente foi de amigas, né? Mas mesmo assim é um clima muito gostoso, assim, super encantador. E as paisagens naturais também, né? Ter a honra de conhecer o Perito Moreno, aquele monumento enorme de gelo, ver o gelo se derretendo, é um impacto muito forte da natureza. E para nós somos brasileiras, né, que não temos tanto contato com a neve, com o frio, então é um destino charmoso, assim. Eu fiquei feliz de voltar. É um destino cheio de experiências, né? Ainda bem que você falou sobre o tamanho da Patagônia, porque realmente a Patagônia vai desde da metade da Argentina até lá embaixo, inclui Bariloche, inclui Ushuaia, e cada um desses destinos tem uma paisagem diferente, né? E a gente escolheu a El Calafate justamente porque tem um pouco de tudo. Tem um pouco da paisagem de gelo, tem um pouco do centro da cidade super charmoso, tem uma hotelaria maravilhosa, e tem essas experiências todas, né? E a gente foi em amigas, né? As sócias, a Andréia, a Ana e eu, e por isso que a gente pensou em uma viagem para mulheres também, justamente para quem não tem companhia, ou tem companhia, mas a companhia não está no momento de fazer essa viagem, né? Então, por que não se juntar e ir nesse grupo super pequeno, mas justamente para poder aproveitar tudo? Quando você conta para suas amigas sobre essa viagem, o que mais te marcou? Assim, é bom falar que é o grupo de mulheres, é o que você falou, assim, eu vejo muitas mulheres que gostam de viajar sozinhas ou que querem viajar e não têm companhia, então esse formato para mim é ideal, porque assim, a opção que a gente colocou de quarto single, né? As acomodações são incríveis, são luxuosas. E é bom para a pessoa que quer viajar, tem a sua individualidade, né? Consegue ter a sua própria individualidade, ter os seus momentos sozinhas, mas também estar num grupo, um grupo de mulheres que estão naquele momento vivendo aquela experiência, então a troca é muito interessante. Então, eu gosto muito desse formato. Já viajei assim e foi sensacional, sabe? Então, a gente preserva o individual e preserva o coletivo também. E da Patagônia, gostei bastante da estrutura da cidade, né? Questão de se hospedar em hotéis que são maravilhosos, hotéis de inverno, né? Então tem um aconchego muito gostoso. Eu lembro do acolchoadinhos, assim, as lareiras. Então, assim, foi bem diferente. Foi um turismo bem diferente do que eu estava acostumada, né? Geralmente é verão, então foi aconchegante, que eu posso dizer assim. É o que eu falo para as minhas amigas. Tem gente que vai contemplar, tá numa outra fase da vida e gosta de contemplar a paisagem, gosta de ficar também, às vezes, um pouco mais introspectiva, né? De estar tanto naquela natureza tão enorme, então às vezes a gente fica mais pensativa mesmo, né? Pensando na vida, assim. Às vezes as pessoas falam, eu não vou porque, meu Deus, não gosto de trekking, não consigo fazer essas caminhadas longas e tudo, e na verdade é uma cidade que você pode ir
para andar nada ou andar muito, você que escolhe, né? Então, tem as caminhadas curtas, as super fáceis, tem as contemplativas, que você sente e admira a paisagem, e quem gosta tem as caminhadas mais longas, né? Mas, no geral, é um destino que é para a família inteira, né? Tanto quem está com carrinho de bebê precisa de um acesso, tanto para quem tem dificuldade de locomoção, mas são caminhadas curtas, essa é a ideia, né? É contemplar mais do que fazer uma viagem de aventura, né? Mas o lugar já é uma aventura da É. beleza dele, né? E tem isso, né? Por ser um lugar de exploradores, né? Pessoas que foram explorar a natureza, tem uma aura diferente, assim, uma aventureira, né? Tem uma coisa meio Dora aventureira, assim, na cidade. É bem legal. E para quem quiser ir se preparando, tem alguns romances sobre a Patagônia que inspiram muito. Depois eu vou deixar uns links aqui para quem gosta de ler, porque muitos dos europeus que vão para a Patagônia, eles vão em busca dessa paisagem dos romances que eles conhecem. E foi bem lembrado dessa decoração dos lugares, esse ambiente de montanha, porque a gente encontra isso não só nos hotéis, mas também nos restaurantes, nas estâncias, nos passeios. Nossa, e é tão legal, parece que você está em outro mundo, entrando num universo assim paralelo, que é super cômodo, mas que tem essa aura assim de uma paisagem de montanha com muita madeira, e as comidas são diferentes. Então, assim, é um lugar que eu amo, amo, e por isso que a gente está montando esse grupo. E de passeios, a gente colocou a ida para o Parque do Perito Moreno, que não podia faltar, claro, mas uma atividade assim super tranquila, porque a ideia é contemplar. Primeiro que é a maior concentração de água, né? Eu acho que quando a gente, ser humano, a gente fala de quantidade de água, a gente se conecta com a gente mesmo, porque somos feitos 98% de água, né? Então já tem aquela conexão com o elemento muito presente na nossa composição. Então, assim, mexe muito, né? Mexe com as emoções e eu gostei, nossa, foi incrível o Perito Moreno, né? Como eu falei aqui, ver o gelo derretendo, ver o que o planeta demorou anos, milhões de anos para construir, você vê o processo natural da Terra, né? Então, isso que me fascina também, a gente está junto com o planeta Terra, né? Ver que a gente é um pedacinho ali em formação também. Essa última vez que eu fui lá pro parque, aí me perguntaram, ai, não é linda a geleira? Eu falei, não, não é só a geleira, é muita informação. Enquanto a gente está olhando aqui para a geleira, está passando um côndor, tem uma nuvem saindo atrás da montanha, tem o gelo com o vento, tem o barco passando, tem os turistas do mundo inteiro ali caminhando. É muita informação, né? Não é só aquele momento da geleira, é separar para observar o entorno ali, e até eu gostava mais quando a internet não pegava ali no parque. Hoje já tem vários lugares que pegam internet, mas enfim, a gente tenta se desconectar um pouco para sentir todo esse, essa natureza, né, tão selvagem, tão pura. E eu acho incrível, incrível. E outra coisa que eu acho que não poderia faltar é essa experiência de ir numa estância e de ter uma refeição feita por uma pessoa que é de lá, que pode contar um pouco da história de lá e preparar na hora, assim, uma comida típica, né? Eu acho que isso é uma experiência. Então, esse roteiro está pensado justamente para não ser um roteiro padrão, super turístico, mas ao mesmo tempo ter as coisas que são, né, que os turistas gostam, mas de uma forma completamente diferente, assim, de realmente poder sentir. Então lá tem várias instâncias e tem uma que eu sou assim encantada. Eu acho que ela tem uma aura completamente diferente, mas além disso tem a paisagem toda ao redor e o proprietário que é o que planeja essas atividades lá, que é de lá, é uma pessoa maravilhosa e eu achei que essa experiência gastronômica lá, quando juntado com a paisagem toda do lugar, é assim, uma coisa realmente inesquecível. Além de ter um carneirinho, além de ter um monte de bichinhos que quem é da cidade já acha uma super atração ver um carneiro, né? Quem é do campo tá acostumado.
Ah, é muito bom essa conexão com o campo, né? Um campo selvagem, assim, de animais de floresta mesmo. E é o que você falou, o El Calafate tem esse encanto, porque a gente vai muito nas tradições regionais, né, da cultura local mesmo, e tem gente do mundo inteiro. Então, assim, é um turismo muito que você está global ali, mas está no interiorzinho e lidando com essa alimentação mais rústica, né? Com os passeios mais rústicos. Então, tá esperando o quê? Você que não se programa para essa viagem, se programa agora, que a gente vai sair dia 2 de outubro, né, amiga? E por que que a gente resolveu fazer o podcast? Que era justamente para poder contar algumas coisas que é muito difícil contar num texto ou numa foto, né? E são sensações mesmo que a gente teve quando a gente foi lá e toda vez que a gente volta, porque são coisas assim muito únicas, né? Que a gente traz para casa e traz para a vida mesmo. Então, a gente pensou nesse sentido. E o transporte todo lá, as distâncias são grandes, assim, 40 quilômetros, 70 quilômetros, é uma distância padrão ali para você chegar em cada um dos lugares. Porém, não tem trânsito, não tem semáforo, não tem carro na rua. Então, assim, você faz com muito prazer esses 70 quilômetros. Ele faz parte da atração, né? Você vai curtindo todo esse trajeto e a paisagem vai mudando. E uma vez na ida você vê um condor, na volta você vê um guanaco. Então, isso tudo são experiências que a gente vai trazendo na memória. Eu lembro que a gente parou perto do lago, né? E a cor do lago já é uma coisa assim completamente diferente, que é água de glaciar. Nem é transparente, ela tem um azul maravilhoso. Tá. E Ana, você tem viajado bastante com mulheres, com amigas, com a família, inclusive, com as suas tias e tudo. Como que tem sido essa experiência de compartilhar num grupo? Sim, eu gosto muito desse formato, né? Eu falei, eu gosto muito de trabalhar com mulheres porque a gente está nesse movimento, né, de buscar a nossa independência, buscar estar viajando pelo mundo. E às vezes a gente não quer ir sozinha ou prefere estar num grupo que sente mais segurança, né? Um grupo de mulheres. Então, assim, sempre é muito bom porque por mais que você não conheça ninguém do grupo, vou lá, não conheço ninguém, mas quando você se junta com as mulheres, sempre tem algo em comum, sempre tem uma história em comum, sempre são desafios, superando vários desafios em comum. Então, isso fortalece muito a comunidade do feminino, né? A gente precisa disso, a gente precisa nos unir como mulheres, assim. Então, é um movimento muito forte, para além do destino Patagônia, esse interesse em trazer mulheres 50 a mais também, que é esse olhar mais cuidadoso para a mulher que às vezes já cuidou da família, cuidou dos filhos e agora está querendo curtir novos horizontes. Então, assim, e é uma das intenções que a gente está, né, fazendo podcast para aprofundar, né, para a gente ter permitir sentir, né, não ficar tanto nessa pegada de programação, às vezes quem já não fez excursão e às vezes tem que fazer passeio atrás de passeio e sai exausto. Então é isso, assim, poder sentir melhor, poder sentir o silêncio, né? Sentir as coisas fluindo de uma maneira mais natural, sem tanta correria, assim, né? Então, eu estou muito empolgada, espero que quem esteja ouvindo a gente também se sinta empolgada, se sinta animada a viver essa experiência. A gente coloca lá no roteiro, né, de ter ser good vibes. Acho que essa questão, né, de estar aberta a experienciar tudo, né, um formato de viagem, um destino, é, parcerias, né, e quem sabe a gente não sai de lá com outras parcerias também, com outras viagens marcadas também, né? Eu fui numa viagem e uma das senhoras que estava junto, ela falou assim, a gente não pode é, viajar e trazer todos os nossos problemas, a gente estraga a nossa viagem e estraga dos outros. A gente tem que dar uma pausa e realmente se abrir para aproveitar e de repente a gente volta para casa com menos problemas e com a cabeça e tudo, e vai ser legal. E, claro, a gente colocou 50 a mais, mas se você tiver 49, quer dividir o quarto com alguma amiga e tudo, a gente conversa, mas a ideia é isso, são mulheres experientes, né, que queiram ter essa troca toda, essa é a ideia. E também a gente não fez antes, porque a gente queria ter muita certeza que ia ser tudo com muita segurança.
conhecer os parceiros locais, conhecer o hotel, conhecer os transportes, e isso faz muita diferença, né? A gente prima por toda essa qualidade na logística e tudo, para a gente fazer uma viagem com segurança, com guias credenciados, isso a gente faz não só na agência, mas em tudo que a gente faz ao redor, né? A Andrea já está preparando toda essa logística para justamente a gente nem ter que pensar nesses itens e só aproveitar realmente as experiências, né? E tem as informações no site, tem as informações no Instagram. Se quem tiver dúvida e quiser conversar, a gente agenda uma chamada de vídeo para conhecer a gente e já ir assim, super segura e tranquila. Espero que vocês gostem da gente. E para realmente a gente se aproximar antes da viagem. E se você se interessou e conseguiu entender um pouquinho da nossa paixão pelo lugar e por que a gente criou esse grupo tão especial, entre em contato com a gente. O e-mail é maripelomundo@gmail.com e o Instagram é @maripelomundo.blog. Envie uma mensagem para a gente que a gente retorna logo em seguida e agenda essa conversa.